Cláudia Soares Alves, uma médica neurologista de 42 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de Goiás por falsidade ideológica e tráfico de pessoas. Ela é suspeita de ter sequestrado uma bebê com apenas 3 horas de vida no Hospital Universitário de Uberlândia, colocá-lo em uma mochila e levá-lo para a casa dela em Tumbiara, Goiás, onde já havia comprado um enxoval inteiro de menina. Na noite do dia 23 para o dia 24, ou seja, de terça para quarta-feira, ocorreu um incidente aqui no Hospital da UF, em Uberlândia, no Hospital Universitário. O que ocorreu? Uma mulher que preliminarmente se identificou como enfermeira, depois como médica pediatra, depois como professora, ela chegou no Hospital da UF por volta das 23 horas. Os fatos se deram entre 23 e 24 horas. Ela se identificando como médico, primeiramente como funcionária da UF, como enfermeira, que havia sido chamada para cobrir uma falta de uma outra funcionária. Ela se apresentou, então, na portaria, entrou, ela estava devidamente paramentada, jaleco, máscara, óculos, luva, touca, fazendo-se realmente se passar como uma profissional daquele estabelecimento. Ela entra no hospital e lá dentro ela acaba procurando uma criança do sexo feminino. Primeiro, ela vai até a pediatria, na pediatria da maternidade. Ela entra num quarto, no primeiro quarto tem 2 meninos recém-nascidos. Ela conversa com os pais de ambos, vai para o segundo quarto. No segundo quarto tinha um menininho que havia acabado de nascer e uma menina. O objetivo dela era uma menina. Como ela é médica formada, inclusive pós-graduada, com mestrado, passou em primeiro lugar no concurso aqui da UF, inclusive pontuação excelente. E ela tem todo o jargão, tem todo o métier de um médico. Pois bem, ela se identifica como pediatra, conversa com a mãe, chega a fazer pequenos exames na mãe. Olha, a sua filha está com fome, o seu leite não desceu, eu preciso levá-la para a enfermeira alimentá-la e também os procedimentos de praxe. Nesse momento, o pai, na maior das boas intenções, acreditando tratar-se de uma pediatra, ele entrega a criança menininha para essa médica, a falsa pediatra, que a formação dela, ela é médica neurologista. Ela pega a criança e entra num quarto. O pai acompanha até a entrada do quarto. Ela fica algum tempo lá dentro e sai, vira para o pai e fala o seguinte: olha, a enfermeira está acabando de fazer o procedimento, acabando de alimentá-la, e em breve ela já estará no quarto. E sai. Bom, o pai esperou um pouco, ele abre a porta e vê que não tem ninguém lá dentro. Aí ele dá o alarme: minha criança desapareceu, minha filha desapareceu. Professora de medicina, Cláudia passou em primeiro lugar no concurso para o cargo na Universidade Federal de Uberlândia, onde começou a atuar apenas 3 meses antes do crime. Foi com a própria credencial que ela tinha para entrar no hospital que ela conseguiu passar pela segurança, se passando por enfermeira e depois por pediatra, até conseguir levar a bebê dos braços do próprio pai. Quero ressaltar que ainda a gente encontra muito abalado, é um caso, né? É normal. E vamos lá, pelos fatos. Foi o seguinte, a história lá, a minha esposa tinha acabado de ganhar a criança, né? E assim que a gente estava na sala do lado, assim, após a cirurgia já, ela estava de anestesia e passado algum tempo da anestesia, a gente foi pro quarto, que eles chamam quarto leito lá, e assim, passou alguns minutos depois, chegou essa médica lá no quarto, perguntando se a gente precisava de algo e tal. E acabou que
como a minha menininha estava com ela nos braços, como acabou que ela estava com muita fome, né, que tinha muitas horas sem comer ainda e tal, minha esposa estava de jejum desde de manhã e o parto foi à noite, né, então tinha várias horas que ela estava com fome. E aí eu peguei e falei para essa médica, eu falei, se você puder trazer aquele leite lá, aquela formulazinha no copinho, já me ajuda, né, para dar pro neném. E assim foi a brecha que ela precisava. Ela foi, pegou o neném e falou, não, eu vou aqui, já em frente aqui, vou pegar o leitinho ali e já trago ela para você, né. E mesmo assim eu fiquei aí veaco, fiquei alerta ali. Foi até com ela até lá no corredor, né, que tem um corredor ali, e ela foi na sala em frente, eu fiquei olhando, ela fechou a porta, foi questão de minuto, ela pegou, voltou, ela fechou a porta, voltou um pouquinho, passou uns 2 minutos, ela voltou e falou, não, já a outra enfermeira já tá voltando já, com a sua filhinha já. Ela tá só acabando de dar o leite pra ela e já vai te entregar. E assim foi. Aí ela pegou e saiu pra lá, né? Essa mulher. Aí passou mais uns 2, 3 minutos. Falei, gente, mas essa mulher tá demorando, né? Com a minha menina. Aí eu peguei, abri essa porta lá e perguntei, né? E aí eu perguntei lá, as enfermeiras lá. Cadê minha menina e tal, até agora, né? Tá demorando, foi só dar um leite até agora. E aí as enfermeiras, qual menina? Qual que é a sua menina? Aí ninguém sabia, e eu já saí caçando e procurando câmeras e tal. E aí chamaram a polícia, e aí foi as buscas pela polícia e tal, até encontrar ela mais tarde, né? Aí todo o hospital entra em uma espécie de mutirão para tentar localizar a criança. Também acionam a polícia militar. Nós, recebendo essa informação, iniciamos os nossos trabalhos investigatórios, apuramos que essa mulher saiu do hospital da UFO, ela foi até seu carro, um carro vermelho, que estava estacionado nas imediações. Através da oitiva de testemunhas e também o levantamento das câmeras que guarnecem toda aquela região, nós conseguimos identificar que era, a priori, um veículo vermelho e que estava utilizando um pneu step, aquele pneu mais fino. Essas imagens, nós começamos então a fazer os levantamentos. Uma investigadora nossa entrou em contato com todas as concessionárias das rodovias que circundam, que servem Uberlândia, passando a descrição do veículo e também pedindo apoio. Pois bem, quando ela se dirigia para o estado de Goiás, para a sua terra natal, para onde ela mora, para onde ela reside, em um dos pedágios, a praça de pedágio de Monte Alegre captou a imagem dela no veículo, exatamente com as descrições. A moça da cabine desse pedágio fez contato com a nossa investigadora, mandando-lhe as imagens que nós tanto precisávamos. Com essas imagens, nós conseguimos identificar a placa do veículo, com a placa do veículo, quem que era a sua proprietária e o endereço da mesma no estado de Goiás. Imediatamente, fizemos contato com a Polícia Civil de Goiás. Os policiais civis de Goiás prontamente atenderam ao nosso pedido, fizeram os levantamentos iniciais, foram até a casa dela. Lá chegando, não a encontraram. Estava a empregada doméstica. Eles indagaram a empregada, cadê a criança? A empregada mostrou, é aquela ali? Eles, então, uma parte da equipe pega a criança, leva até um pediatra para poder fazer os primeiros atendimentos, para ter certeza que a criança estava bem. E uma outra parte da equipe fica lá aguardando. Quando a médica chega, ela é presa em flagrante. Cláudia havia dito para a empregada que trabalha em sua casa que estava grávida há 3 meses, sem nem ao menos apresentar volume na barriga. Ao chegar com o bebê, a médica simplesmente chamou a mulher e comunicou que sua filha tinha nascido antes da hora. Se ela não achou estranho aquela situação, ela realmente disse que estranhou, né? E por quê? Porque no mês de junho, no começo do mês de junho, a Cláudia informou que estava grávida. Inclusive,
mandou uma cópia para ela de um exame, né? Para testar, exame laboratorial para testar a gravidez. E depois de 2 meses, quando foi a Cláudia chegou com essa recém-nascida na casa, ela estranhou, claro, pelas contas não era possível, né? E a Cláudia justamente chegou com a criança e disse que ela teria nascido antes do tempo. Então, quando ela foi ouvida aqui, a testemunha realmente expressou essa estranheza, não compreendeu muito o momento, mas como a polícia chegou minutos depois no local do fato, ela não conseguiu raciocinar direito toda aquela situação que estava ocorrendo. E nós percebemos que em um quarto, em cima de uma cama, havia um enxoval, tudo organizado, fraldas, roupas, utensílios, né, mamadeira, chupeta, e a gente percebeu que aquele enxoval era de cor rosa. Inclusive tinha umas mancheirinhas, né, com o rosto da Mini. Então, tudo leva a crer que ela premeditou esse crime, ela já sabia que ela ia adotar essa conduta de sequestrar a criança, e ela fez isso já preparando todo um enxoval para uma menina. Tanto que as provas demonstraram isso, foi muito claro na apuração do inquérito. Então, para nós, houve essa premeditação e ela realmente procurava a todo instante uma menina. Então, isso indica, inclusive, que no dia do hospital, quando ela subtraiu essa criança, ela já subtraiu com a certeza do sexo do bebê. Ela foi presa e encaminhada até a delegacia de polícia local. Nesta delegacia de polícia, a autoridade policial, o delegado, fez a autuação dela em flagrante pelo crime de sequestro, artigo 148, qualificado, parágrafo 1º, em razão da vítima ser menor de 18 anos de idade. Feito o flagrante, iniciou-se então um inquérito policial. Esse inquérito policial foi baseado no quê? Na notícia crimes que partiu aqui de Uberlândia. Pois bem, lavrado o flagrante, ela autuada em flagrante, ela foi encaminhada para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, a Poder Judiciário do Estado de Goiás, o juiz que fez a audiência de custódia, converte a prisão dela, a prisão em flagrante, em prisão preventiva, e ela então é recolhida ao presídio feminino lá do Estado de Goiás. Assim que nós tomamos conhecimento desses fatos, os nossos policiais interrogaram e entrevistaram diversos funcionários do Hospital da UFO, todos extremamente cooperativos para conosco. E também fizemos análise das câmeras de vídeo monitoramento que tinham naquela região, o que demonstrou o veículo que foi passado, então, à concessionária, e a concessionária nos retornou com as informações necessárias para localização e prisão. Nós enquadramos ela na autuação no sequestro porque nós não tínhamos certeza da finalidade. O sequestro pode ser para finalidade, por exemplo, de atos libidinosos, né? O sequestro, nesse caso específico da Cláudia, foi a ferramenta que ela utilizou para depois fazer a adoção ilegal. Então, foi uma etapa do crime, né? Então, ela sequestrou essa criança, trouxe para Itumbiara, acolheu essa criança, aí o crime de tráfico de pessoas exige que ela faça esse acolhimento, e utilizando-se fraude também para entrar no hospital, ludibriar os pais e poder ter acesso a esse recém-nascido. Então, o tráfico de pessoas, ele, como ser um crime mais grave e com uma finalidade específica, ele absorve esse crime de sequestro que seria cometido para a restrição da liberdade, pura e simplesmente. Para a polícia, houve premeditação do crime por parte da doutora Cláudia Soares Alves. A médica teria viajado até Salvador, na Bahia, para tentar comprar um bebê, uma menina, antes mesmo de cometer o sequestro em Uberlândia. Ela também já estaria cadastrada no processo legal para adoção de um recém-nascido. A polícia acredita que o objetivo era burlar o processo de adoção, que ainda é muito demorado quando se trata de um recém-nascido. Desde o mês de maio desse ano, ela já divulgava para parentes e amigos que ela estava grávida. Ela procurou aqui num laboratório da cidade um documento que ela disse para o biomédico que estaria grávida, com base no exame de gravidez de farmácia, e esse biomédico teria feito, então, acho que até de forma irregular, um laudo constatando a gravidez. A partir disso, ela comprou um enxoval. Nós temos imagens das câmeras, nós temos imagens e testemunhos dessas vendedoras, né, que ela teria comprado um enxoval, ela teria até trocado peças de cor típicas de menino, né, e substituindo por roupas de menina.
E também ela teria se dirigido até o estado da Bahia, isso 4 dias antes da subtração dessa criança em Uberlândia, e lá procurado insistentemente famílias vulneráveis, pessoas pobres, que teriam interesse de ceder os recém-nascidos, até mediante remuneração, para que ela pudesse posteriormente adotar essas crianças de uma forma legal. Para isso também ela empregou fraude, ela habilitou um aparelho celular, um chip de aparelho celular com o nome de uma terceira pessoa, que inclusive é paciente dela no consultório aqui em Tumbiara, né? Então, por esses fatos, a Cláudia foi indiciada pelo crime de falsidade ideológica e também pelo crime de tráfico de pessoas, uma vez que ela acolheu uma recém-nascida utilizando de fraude para a finalidade de adoção legal. Em todo momento alega, tanto aqui na delegacia ela alegou que estava grávida. Então nós pegamos essa documentação que foi apreendida e chamamos o biomédico aqui na delegacia da mulher. Ele retratou que já era conhecido dela há muitos anos e que ela ligou para ele em determinado dia e falando: olha, fiz um teste de gravidez de farmácia, constatei a gravidez. Queria que você fizesse um laudo, como se eu estivesse aí no laboratório fazendo um exame de sangue. Então assim foi feito. O médico fez na confiança, né? Claro que ele tem que depois talvez responder isso perante o judiciário. Mas só que na verdade ela não estaria grávida naquele momento. Depois ela procurou a Argentina, fez uma transferência embrionária, tentando engravidar, é claro, né, porque ela já não estava grávida desde maio, e aí constatou-se também nos autos que ela, num momento algum, conseguiu vingar essa gravidez. Então ela repetiu um exame de gravidez agora sim no laboratório e descartou essa gestação. Nós sabemos que o processo de adoção é complexo, é demorado, né? Precisa de vários requisitos, o Poder Judiciário é muito atento a isso, o Ministério Público também. Talvez ela dê um passo inicial para poder fazer a adoção da forma correta, não teve muita paciência, ou desacreditou ali naquele procedimento e tentou encurtar o espaço, né, praticando o crime e fazendo o tráfico dessa recém-nascida. A finalidade foi muito clara, que ela queria a criança para adoção ilegal. Tanto que o tipo penal que ela foi iniciada aqui, no final do inquérito, foi esse. Né? Nós não tivemos nenhuma informação que ela teria algum relacionamento, pelo contrário, e que ela queria demonstrar uma certa gravidez com alguma pessoa que ela estava se relacionando. Isso não. O que nós percebemos sim era que ela queria esse recém-nascido para que ela depois, futuramente, adotasse uma forma legal, cometendo um crime, inclusive, que é a adoção, a famosa adoção à brasileira. Aí sim, já é um crime um pouco diferente, também previsto lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto quem promete e paga, quanto quem aceita e vende. Então, é a única possibilidade, por exemplo, de uma mãe, vamos dizer aí você no interior dos estados, como eu disse, é muito comum mesmo a mãe, até querendo bem da criança, entregar informalmente para adoção. Ela fazer isso espontaneamente, sem nenhum tipo de coação e também sem visar nenhum tipo de recompensa financeira, não é crime para ela, tá? Não é crime. Pode ser naquele sentido do artigo 236 que eu disse, principalmente para quem recebeu a criança, no sentido de atrapalhar a autoridade que tem atribuição para zelar, para gerir a fila de adoção, mas não pela conduta em si. Agora, havendo dinheiro, tanto quem paga ou promete pagar, quanto quem recebe ou aceita receber, aí é um deslocamento de crime, aí vai estar previsto ali no 237, 238 também do Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí sim, quando envolve dinheiro, há uma tipificação um pouco mais pesada, como deve ser mesmo, há uma pena um pouco mais pesada. A adoção no Brasil ela é realmente um pouco demorada, embora a lei que trata disso, que é principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, preveja uma certa celeridade, em alguns casos até mais, como se dá quando a criança tem algum tipo de deficiência, isso tem que ser mais célere ainda. Mas, de fato, costuma demorar o processo integral cerca de 3 anos e meio para a conclusão desse processo. Então, há, de fato, uma fila, um cadastro, que a gente chama de fila, há um cadastro nacional, um banco de dados, onde são identificadas tanto as crianças que estão disponíveis à adoção, quanto aos adultos que visam adotar. Então, a conduta de furar essa fila, de passar à frente, constitui um crime, né? Há uma previsão lá no artigo 236 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é um crime
até com pena bem baixa, de 3 meses de detenção, que é embaraçar, ou seja, atrapalhar a autoridade com atribuição de gerir essas adoções. Porque quando você passa na frente, você meio que atrapalhou essa autoridade. A defesa de Cláudia Soares Alves afirma que a médica apresenta problemas psiquiátricos, como depressão e transtorno afetivo bipolar, e que ela estava em surto psicótico no momento do crime, não podendo, assim, discernir a gravidade dos seus atos. Nós, como defesa da médica Cláudia Soares Alves, naqueles fatos que envolvem o bebê que teria sido sequestrado pela mesma, gostaríamos de externar que, infelizmente, não podemos tecer maiores comentários sobre o assunto, uma vez que o processo encontra-se sob segredo de justiça. No entanto, eu posso dizer, que, como isso já é uma situação que já foi informada anteriormente, que a doutora Cláudia, ela é portadora de transtorno afetivo bipolar e que ela estava, no momento dos fatos, ela se encontrava em um surto psicótico. Isso levou a mesma a praticar determinados atos sem que pudesse discernir, sem que ela tivesse capacidade, de aferir a atitude como ilícita. Então isso aconteceu no momento de um surto psicótico. Ela, nesse momento, ela está medicada, está recolhida ao cárcere, já existe um processo de incidente de insanidade mental instaurado para apurar essa situação. Será feito posteriormente uma perícia médica nela. Os documentos que nós utilizamos para embasar a instauração desse pedido de incidente de insanidade foram anexados ao processo e são vários relatórios clínicos, não é só de um médico psiquiatra, não. Parece que 3 ou 4 médicos emitiram laudos nesse sentido e ela já vinha fazendo esse tratamento. O que nós podemos dizer é que ela não é essa pessoa que eles estão pintando. Ela queria a criança, pelo que eu pude entender, ela criar, como mãe. Ela botou na cabeça que tinha que ser mãe e não estava conseguindo, teve problemas nas gestações anteriores, teve abortos, e isso foi trazendo uma depressão muito séria nela, um quadro clínico de depressão muito sério, e veio o surto bipolar dela, que ocasionou todos os fatos. O que nós podemos dizer é isso. Se ela tem algum transtorno psíquico, algum problema psiquiátrico, isso somente um psiquiatra forense, um legista, um especialista em psiquiatria forense, é que poderá falar. Bom, o juiz poderá, lá na frente, diligenciar o que nós chamamos de incidente de insanidade mental. É uma diligência que somente o juiz pode autorizar. Então, se houver, por parte da defesa, essa tese, somente através, então, de um lado psiquiátrico que isso ficará demonstrado. Transtorno bipolar, de maneira geral, é uma das doenças mais subdiagnosticadas da psiquiatria, o que significa que muitas pessoas têm os sintomas, poderia ter sido feito o diagnóstico nela, mas demora muito tempo até que o diagnóstico de fato seja feito para a pessoa. Há estatísticas no transtorno bipolar que falam em até aproximadamente 10 anos entre o início dos sintomas e o diagnóstico. E, obviamente, durante esse intervalo de tempo, a pessoa está sujeita a um tratamento inadequado ou até uma falta completa de tratamento. Sem contar no desconhecimento que nós temos a respeito dos transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, e as pessoas acabam não reconhecendo em si e nos outros. Por um motivo ou outro, acabam não buscando o tratamento adequado e, obviamente, durante esse período, existem muitos riscos. E nos casos mais graves, em que a pessoa às vezes tem sintomas psicóticos, por exemplo, manias muito intensas, muitas vezes durante essas crises a pessoa pode ter atitudes que não teria normalmente, não teria no pleno discernimento, na premeditação dos seus atos. Então isso pode acontecer, inclusive atitudes em conflito com a lei. Então isso pode acontecer. Mas muito cuidado, que isso pode gerar muito preconceito. Eu estou falando de uma pequena fração dos casos em que a pessoa sai da realidade.
Vamos lembrar aí que a grande maioria dos atos infracionais que nós temos foram cometidos por pessoas que não têm nenhum transtorno psiquiátrico ou que na vigência do ato isso não teve nada a ver com o fato da pessoa ter um transtorno psiquiátrico ou não. É claro que ela tem o direito de alegar incidente de sanidade mental no processo criminal. O que nós constatamos no inquérito policial, que é a fase anterior ao processo, é que ela, em todo esse momento que ela já articulava o delito, ela procurou o Poder Judiciário, na área civil aqui de Itumbiara, se habilitou processo de adoção, estava aprovado esse processo, e para que esse processo fosse autorizado, foram emitidos vários laudos psicológicos, inclusive da Junta do Tribunal de Justiça de Goiás, que davam a ela condições físicas e psicológicas para poder adotar uma recém-nascida, uma criança. Então isso vai, mais ou menos aquilo, ao contrário daquilo que a defesa está postulando. Claro que esse incidente de sanidade mental é feito durante um processo que o juiz tem definido. A semi-imputabilidade ou imputabilidade não impede a imputação de um crime. Então a pessoa responde como se o crime fosse do começo ao fim. A diferença é que ao final de um processo, ao invés de ser aplicada uma pena, é aplicada uma medida de segurança. Então é muito complicado. Quando se fala de semi-imputabilidade, ou seja, a pessoa no momento da conduta estava fora de seus controles mentais mais adequados, vamos dizer assim, pode até ter uma previsão, pode até ter um termo nessa medida, seja ambulatorial, de internação, mas se não, se há e aí haverá uma perícia médica oficial feita pelo Estado, se atesta que, na verdade, a pessoa não somente naquele momento estava com algum desequilíbrio mental, mas ela possui esse desequilíbrio mental, essa internação, por exemplo, não tem tempo para acabar. Então, as internações por medida de segurança, as medidas ambulatoriais também, elas nunca têm tempo para acabar. Essas perícias vão se renovando de tempos em tempos, até que um perito diga ela está apta a voltar a conviver em sociedade. Mas, levando em consideração as estruturas de tratamento psiquiátrico no Brasil, é difícil, é muito difícil. Normalmente as pessoas acabam até piorando, porque não há um tratamento adequado, há uma administração de medicamentos com finalidade de dopar a maior parte do tempo, enfim. Então é uma tese defensiva bastante delicada, claro, em que o advogado sabe o que faz e o juiz também vai determinar uma perícia, mas tudo vai depender realmente de um laudo médico, psiquiátrico normalmente, que ateste se ao tempo da conduta ela estava dentro de suas normalidades mentais ou não. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência de um homicídio que ocorreu há cerca de 4 anos em Uberlândia, onde o nome de Cláudia é mencionado e testemunhas a descrevem como possessiva e com descontrole emocional. A Polícia Civil confirma que Cláudia é uma entre outras investigadas no caso. Entretanto, diz que não há nenhuma prova contra ela. O caso ainda está em fase de investigação. A imprensa sempre faz um trabalho um pouco mais adiantado nesse sentido, quase uma ligação de salto entre fatos e fatos. Mas não deve influenciar, absolutamente não. Digo isso como advogado, né? A gente costuma dizer que no mundo moderno, contemporâneo, a gente trata do direito penal do fato. Então os fatos têm que ser apurados de forma independente, principalmente quando se tem apenas uma investigação ou indícios. O que se poderia ter, quando um fato, na verdade, influencia em um outro, é quando esse fato já está comprovado, né, e aí ele pode futuramente exercer algum papel ali para configurar reincidência, maus antecedentes, num crime futuro. Nesse caso, absolutamente não, nem nesse presente, nem no passado, né? Claro que, para fins de investigação, o delegado não precisa, como posso dizer, justificar alguns atos. Então, o delegado responsável pela investigação de homicídio, humanamente, é impossível falar que ele não vai ser influenciado por uma prisão atual de um outro fato que vai dar a ele, na cabeça dele, talvez, um retrato melhor das características daquela investigada que para ele era algo insignificante, agora vai tomar algum relevo que vai fazer ele voltar as investigações um pouco mais para ela. Enfim, isso só existe na cabeça das pessoas. Mas
legalmente falando, não vai influenciar, não tem que influenciar. Os fatos são totalmente independentes e têm que ser investigados como tais. Então, veja, às vezes, e de fato, né, até a natureza dos crimes é muito diferente. Seria diverso se ela estivesse sendo acusada de um estelionato aqui e lá atrás houvesse uma investigação meio parada também por estelionato. Aí quer dizer alguma coisa para fazer pelo menos as atenções voltarem para ela naquela investigação antiga. Mas nesse caso a natureza é bem diferente. Então não tem que influenciar, não deve influenciar. O último relatório estatístico anual de crianças desaparecidas e localizadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostrou que aproximadamente 6 crianças de 0 a 12 anos desapareceram por dia no Brasil em 2022, sendo 55% meninas e 45% meninos. O Ministério criou ainda a campanha Não Espere 24 Horas, com o objetivo de desmistificar a crença que seja preciso esperar esse tempo para comunicar às autoridades sobre o desaparecimento de uma criança. Graças a Deus que todo mundo ajudou, eu agradeço o Brasil inteiro, todo mundo mesmo, das redes sociais, de tudo mesmo, das entrevistas que eu fiz, e querendo ou não, todo mundo ajudou, meus contatos também, e assim, a gente só quer justiça mesmo, e que fica um alerta aí para todos os pais aí também, fiquem espertos, qualquer lugar, principalmente lugar público, que seja, não dá vacilo. Esse meu caso ainda conseguimos achar ela, mas às vezes poderia ser outra pessoa e não ter um final feliz ainda.